irmãs e meus irmãos, eu sou Terezinha Teles, coordenadora da Comissão Diocesana da Campanha da Fraternidade na Diocese. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. A fé em Jesus Cristo nos compromete a derrubarmos os muros das divisões. O batismo exige que nos esforcemos em favor de comunidades que expressem a unidade na diversidade. Existem muitos exemplos chamados de boas práticas que indicam que é possível o testemunho cristão comprometido com a construção de pontes para o diálogo. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Essa é a boa nova com a qual queremos nos comprometer. Nesta parada, compartilharemos algumas boas práticas da caminhada ecumênica, que sejam motivadoras de outras ações semelhantes. Alguns exemplos de boas práticas do CONIC. A promoção do diálogo ecumênico, Semana da Oração pela Unidade Cristã. A Semana de Oração pela Unidade Cristã é a celebração da diversidade que caracteriza a fé em Jesus Cristo. São diferentes igrejas reunidas e celebrando os dons do Espírito Santo. Cada igreja com as suas especificidades, mas unidas em oração, repetindo as experiências das comunidades primitivas em que umas oravam pelas outras. Todos os anos, igrejas de um determinado país, previamente escolhido pelo Pontífice Conselho para a promoção da unidade dos cristãos e pelo Conselho Mundial das Igrejas, elaboram os subsídios da Semana de Oração pela Unidade Cristã. Neste material, compartilham tanto o testemunho ecumênico quanto informações preciosas sobre a cultura do país e os desafios enfrentados pela Igreja. Uma prática bastante comum da Semana de Oração pela Unidade Cristã é a partilha de púlpitos. Isto significa que, a cada dia da semana, a celebração acontece em uma igreja diferente, e a pessoa que fará a homilia ou a pregação será de uma das igrejas visitantes. Essa prática possibilita que as comunidades se conheçam e criem laços de amizade. A semana é um exemplo concreto de testemunho público da unidade na diversidade. Também a convivência interreligiosa. Uma das grandes belezas do Brasil é a sua diversidade religiosa. No entanto, nem sempre se reconhece o valor dessa força pulsante que nos caracteriza. O texto base traz a discussão sobre o racismo religioso, que é a intolerância dirigida para as religiões características de uma determinada raça ou etnia. Esse é o caso das intolerâncias contra as religiões de matriz africana. No ano de 2016, na cidade de Brasília, um terreiro bastante conhecido foi incendiado em consequência da intolerância. Nesse terreiro eram desenvolvidos diversos projetos sociais, principalmente com jovens. Alguns dias após o incêndio, a diretoria do CONIC se reuniu com os jovens das igrejas que compõem o CONIC e decidiram realizar uma visita à mãe de santo responsável pelo terreiro. Em conversa, ela pediu uma muda de pau-brasil, que foi plantada ao pôr do sol, com tambores tocando e celebrando o plantio da árvore, símbolo da amizade e do diálogo. Todos os anos é celebrado o aniversário da árvore, que se tornou marca de respeito entre as religiões. Também citamos a superação da violência, realizações das missões ecumênicas. A primeira aconteceu no Mato Grosso do Sul, em solidariedade ao povo guarani Kaioia. Historicamente, a situação vivida pelos povos indígenas no Brasil é marcada pela violência e pelo desrespeito à vida, à espiritualidade, e a forma de viver desses povos é relativada frente aos interesses dos grandes conglomerados econômicos. Há décadas, esse povo é exposto às mais variadas formas de agressão
que englobam o envenenamento da água potável, assassinatos, destruição da casa da reza e ameaças permanentemente de perda de seu território. A experiência com esses povos trouxe um outro problema para ser resolvido e refletido, a questão da compreensão das missões. Geralmente, este termo está associado à imposição de uma determinada crença para um grupo de pessoas com o objetivo da expansão de uma religião específica. Esta é a missão com fins proselitistas. A compreensão da missão esteve profundamente ligada à defesa da vida deste povo, sua espiritualidade e território. Muitos momentos foram marcantes, como mulheres, crianças, jovens e homens, contando seus medos e inseguranças. Foi partilhado o alimento, sentado em círculo e com muita conversa. Citamos também a superação da violência contra as mulheres. Nos relatos bíblicos, podemos conhecer a presença ativa das mulheres no movimento de Jesus. Maria e Marta, narrada em Lucas, a unção em Betânia, contada por João. As cartas pastorais trazem os nomes de outras mulheres que eram líderes de comunidade. Muitas dessas comunidades se reuniam nas casas das mulheres. Conhecemos as histórias das igrejas domésticas, como a casa de Priscila e Aquila, contada em Romanos. Conhecemos também os nomes de tantas outras mulheres que foram lideranças importantes nas comunidades do primeiro século, além de Priscila, Herodiana e Júnia. Apesar dessa presença ativa e marcante, a história das mulheres no cristianismo foi relegada ao esquecimento e muitas vezes apagada. Mesmo que mulheres sejam as que percentualmente mais participam das igrejas e mantêm, muitas vezes, as comunidades financeiramente. Elas ainda ocupam pouco espaço de liderança. O pouco reconhecimento da contribuição das mulheres também acontece no movimento ecumênico. Tendo isso em conta, o CONIC realizou, em 2016, o encontro ecumênico Mulheres, Direito e Justiça, um compromisso ecumênico. Ao longo do processo de preparação do encontro, foi constatado que, há poucos anos, mulheres escreviam textos e sermões nas igrejas, mas seus nomes não apareciam, a autoria era dada para homens. O trabalho missionário das mulheres sempre existiu nas igrejas, mas é pouco visibilizado. Outro aspecto lembrado foi que, também nas igrejas, o trabalho feminino é menos remunerado do que o dos homens. Nas igrejas que ordenam mulheres em situações em que marido e mulher são ordenados, a preferência pelo trabalho pastoral é geralmente do homem. O encontro aconteceu nos dias 17 a 20 de novembro e, ao longo desses dias, surgiram as discussões sobre a presença das mulheres nas igrejas e sobre os desafios que ainda precisam ser superados para a visibilidade do protagonismo das mulheres. Uma análise sobre a violência e o silenciamento sofrido pelas mulheres também esteve nas pautas de discussão. Lembramos também o cuidado da casa comum. Em 2016 foi realizada a campanha da Fraternidade Ecumênica com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade e o lema Quero ver o direito brotar como fonte e correr qual riacho que não seca. A campanha promoveu a reflexão sobre o direito humano ao saneamento básico e à água potável de qualidade. A partir dessa campanha, o CONIC se envolveu em muitas situações e iniciativas voltadas para o direito ao acesso à água potável de qualidade. Lembrou-se, nesta ocasião, que as tradições religiosas e espirituais têm uma relação muito profunda com as águas. Elas nos vinculam com a realidade do transcendente através das nossas liturgias, de nossos ritos de iniciação e purificação, de louvação e agradecimento. Elas expressam características do Criador. Como exemplo,
A vida, sem água não há vida. A gratuidade, a água não é mercadoria. A liberdade, a água não pode ser privatizada. A comunhão, a água é um bem comum. Por isso, as águas têm para nós uma dimensão sagrada em sua origem e em sua finalidade. Vida de que do divino procede e se realiza na existência de todas as criaturas. Como elemento vital, as águas entrelaçam o natural e espiritual, o sagrado e o profano, a mística e a política, a individualidade e a comunidade. Elas conectam os diferentes contextos locais e globais, onde o curso da vida caminha na direção da fraternidade entre os povos que partilham deste elemento essencial. Enfim, essas boas práticas nos ensinam que a evangelização e a missão são constitutivas do testemunho das igrejas. Proclamar a palavra de Deus e dar testemunho ao mundo é essencial para todos os cristãos e cristãs. Como cantam nossos irmãos e irmãs de comunidades africanas, caminhemos pela luz de Deus, caminhemos pela luz de Deus, caminhemos, caminhemos, ó, caminhemos pela luz de Deus. Que este caminhar seja de fraternidade, diálogo e como compromisso de amor, edificando pontes.